Revisão da vida toda. Será que o STF esqueceu o princípio constitucional da proibição do retrocesso? Ou seja, quando a sociedade avança e conquista um determinado direito, isso não pode retroceder. Trazendo para a revisão da vida toda, após a conquista do reconhecimento das contribuições anteriores a 94, isso não pode retroceder. Ou, se retroceder, que o STF faça o mínimo, garantir o direito de quem tivesse entrado com a ação. Esse é o mínimo que a gente espera. Porque olha só, pessoal, guarda essa data, deixa eu colocar na tela aqui. ADI 2111, tá? Que é a ADI que interferiu no julgamento do tema 1102. Olha, guarda essa data. Vamos puxar aqui quando que foi o julgamento e quando que foi a publicação do acórdão. O julgamento foi 21 de março, aqui ó, 21 de março. Depois, ata de julgamento publicada 5 de abril de 2024. Essa foi a data utilizada pelos ministros do STF para reconhecer o direito de quem tinha a decisão até essa data e excluir quem não tinha. Então, quem tivesse decisão até essa data não precisaria devolver valores, teria esse direito reconhecido, o que causa uma controvérsia, né? Eu venho falando, se você está acompanhando as nossas aulas, você já viu. Duas pessoas na mesma situação jurídica não podem ter duas respostas diferentes. Então, duas pessoas que contribuíram antes de 94, duas pessoas que a revisão da vida toda vai melhorar essa regra de transição, né, que veio para amenizar, na verdade está prejudicando. Então essas duas pessoas só querem ser tratadas como as demais. Elas não estão pedindo uma regra especial para elas. Pelo contrário, elas estão pedindo a regra geral. Então, 5 de abril de 2024, ata de julgamento publicada. E a publicação do acórdão, que é quando começa a correr prazos para recurso, 24/5. 2 meses depois da decisão. Só guarda essas datas que eu já vou explicar nessa aula, já vai fazer sentido, tá bom? Então, primeiro de tudo, pessoal, esse vídeo tem caráter informativo, não substitui as orientações do seu advogado. Vocês têm percebido que eu estou sempre cauteloso, sempre fui cauteloso com as minhas palavras. Uma coisa é a gente ter esperança, a gente ter fé, mas jamais cair na falsa ilusão. Então, eu tenho que trazer esse cuidado aqui com vocês, essas palavras com muito cuidado, faço tudo isso com muito carinho, porque se eu falar que a revisão da vida toda acabou, eu sou pessimista. Se eu falar que continua, eu estou iludindo o aposentado. Então perceba, não adianta o que eu falar, vai ter gente criticando. Tem gente com mais de 100 comentários aqui no canal, o YouTube me mostra. E a pessoa sempre apoiou o trabalho. E do nada, nos últimos comentários, começou a me xingar. Então, assim, mas você não deve ouvir as críticas. Não, calma. As críticas de quem sempre me acompanhou, assim como o senhor e a senhora sempre está assistindo aqui, eu devo ouvir sim. O que eu não devo ouvir é aquele que nunca caminhou com a gente. Aquele lá que só vem, abre o vídeo, xinga e sai fora. Agora, o senhor e a senhora que sempre acompanhou, eu preciso ouvir. Então, quando eu ia citar até o nome deles, que eu fiquei muito magoado mesmo, mas não convém. Só que eu percebi, poxa, ele fez 90 comentários positivos, os últimos 5 foram negativos. Então eu vou ouvir, eu vou tratar com cautela. Até porque tá feia a situação, pessoal. Tá feia a situação. Uma coisa é ter fé, outra coisa é achar que a gente vive no arco-íris, achar que esses ministros do STF têm aposentado na família. Não tem. Você acha que alguém se aposentou pelo INSS na família? Porque se tivesse, aí os ministros iriam olhar com outros olhos. Eu vou trazer o artigo para vocês, mas sabe qual que é a minha sugestão, pessoal? Que os ministros do STF, pelo menos um mês, pelo menos janeiro, pelo menos um mês, eles recebam um salário mínimo. Só isso. Pode continuar recebendo 37 mil, tá mais de 40 mil já o teto, beleza. No resto do ano, tudo bem. Mas em janeiro, para começar o ano, os ministros do STF deveriam receber só um salário mínimo. E os políticos também, viu? Os políticos também.
Só para lembrarem como é viver com um salário mínimo, só para lembrar, né? Às vezes eles nunca passaram por isso, mas só para eles saberem o que o aposentado, o brasileiro em geral, passa na pele. Mas vamos lá, vamos lá. Você quer ver o artigo técnico jurídico? Vamos junto aqui. No sistema jurídico brasileiro, as decisões proferidas pelo STF no recurso extraordinário, que é o tema 1102, especialmente com repercussão geral reconhecida, possuem efeitos que transcendem as partes envolvidas no processo. Então, o que o STF decidiu no tema 1102 tem eficácia erga omnes e efeito vinculante. Calma que você já vai entender. O que isso quer dizer? Isso obriga todos do Poder Judiciário e Administração Pública a seguir esse entendimento. Então, efeito vinculante. O que é isso que a gente vem defendendo? O efeito vinculante significa que a decisão do STF deve ser obrigatoriamente seguida por todos os juízes e tribunais do país, desde que tenham a mesma matéria constitucional. Ou seja, todos os processos que tratem de revisão da vida toda devem ou deveriam seguir o que foi decidido no tema 1102. Eficácia vinculante, essa aí. Eficácia erga omnes, uma palavra em latim, uma eficácia para todos. Significa que essa decisão tem efeitos para todos, independentemente de terem sido partes no processo, porque isso garante uma uniformidade na aplicação do direito. É aquilo que eu falei. Duas pessoas na mesma situação jurídica recebendo a mesma resposta do Poder Judiciário. Se não, fica lá um juiz do Amazonas julga de um jeito, um juiz do Rio Grande do Sul do outro, Rio de Janeiro de outro jeito. Ou pior, igual a gente viu na revisão da vida toda, dois juízes do mesmo tribunal em São Paulo, trabalhando lado a lado, um julgando de um jeito, o outro julgando de outro jeito. Um julgando mais rápido, o outro demorando. Um aplicando o tema 1102, o outro esperava a publicação de acórdão e depois veio suspensão dos processos. Então, efeito vinculante vincula todo o Poder Judiciário e efeito erga omnes. E vincula, essa decisão é para todos, mesmo que não tenham sido parte do processo. Tá, ó, tô construindo raciocínio aqui nessa aula. Você viu as datas das ADIs, agora você já sabe o que é efeito vinculante e o que é efeito erga omnes. Vamos continuando aqui. Quando que uma decisão passa a vincular? Porque ela tem que valer a partir de algum momento. 21 de março eu estava lá. Mas é a partir de 21 de março ou é a partir da publicação da ata de julgamento? A eficácia vinculante erga omnes das decisões do STF inicia-se com a publicação da ata de julgamento, não sendo necessário aguardar publicação do acórdão, muito menos trânsito em julgado. Então, elas valem a partir da publicação da ata de julgamento. Então, eu não trouxe aqui para vocês, no tema 1102, ó, essa aqui é a pauta de julgamento, só para atualizar vocês, né? Dia 28, ó, continua aqui, nada mudou, tá? Continua sendo o terceiro processo da pauta. E o tema 1102 foi julgado em dezembro de 2022. Ó, vou mostrar na tela para vocês. Vamos lá, aqui, ó. 1/12 foi a sessão de julgamento. Ata de julgamento 5/12. Então, sim, a partir de 5 de dezembro de 2022, todos os juízes já tinham que aplicar essa decisão do STF. Mas, professor, os processos não estavam suspensos? Pessoal, o processo foi suspenso em julho de 2023. Então, teve muito tempo para os juízes aplicarem essa decisão de forma favorável para os aposentados. E alguns conseguiram. Tanto é que o STF fez a modulação de efeitos para proteger quem conseguiu essas decisões. Mas e quem não conseguiu? Vamos continuando. A jurisprudência do STF também reforça esse entendimento. Então, não só no recurso ordinário, como nas ADIs, por exemplo, ação de controle concentrado de inconstitucionalidade, também produz efeito vinculante e não precisa aguardar nem trânsito em julgado, nem publicação do acórdão. Ok. Estou construindo o raciocínio para vocês entenderem. Se, a partir do momento que o STF decidir
e a partir do momento da publicação da ata de julgamento, isso deve ser observado por todos os juízes e tribunais do país, então nós temos o seguinte, pessoal, que na revisão da vida toda, o STF reconheceu o direito a você revisar o seu benefício, incluir as contribuições anteriores a 94. Em março de 2024, o STF julga nas ADIs e não no tema 1102. Perceba, a gente já tinha um processo em andamento, o STF usou outro processo para derrubar a revisão da vida toda. E mesmo essas ADIs, elas foram julgadas 21 de março de 2024, ata foi publicada em 5 de abril de 2024, e agora, 10 de abril de 2025, é que teve o julgamento dos segundos embargos de declaração. Então, a ADI 2111 ainda não teve trânsito em julgado, ainda não acabou. Inclusive, sendo publicado o acórdão, sendo publicado o acórdão dos segundos embargos de declaração, vou até atualizar para mostrar que a gente está ao vivo juntos aqui, ADI 2111, né? Última movimentação. Ata de julgamento publicada, mas não publicação do acórdão. Então ainda não abriu prazo para a CNTM recorrer. Ainda não abriu prazo. Ou a própria AGU, se quiser recorrer também. Ainda não abriu prazo. Então como é que o STF já quer utilizar essa decisão das ADIs, sendo que ela ainda nem terminou? Ela ainda nem teve o trânsito em julgado? Ué, professor, mas é porque o que foi decidido em ADI tem efeito imediato. Ok, mas se você utilizar, então, vamos comparar maçã com maçã. Se você for por essa linha, e eu concordo, não sou contra. Agora, se você utilizar essa linha de raciocínio, que as ADIs têm efeito imediato, então o recurso extraordinário também tem efeito imediato. Vamos comparar maçã com maçã. Por que, então, na hora que é contra o aposentado, aí a decisão vale imediatamente, juiz pode julgar contra e tudo mais? E por que quando era a favor, aí não? Aí não, é um peso e duas medidas. Antes eu falava 2 pesos e 2 medidas, aí um amigo aposentado comentou aqui, me corrigiu, eu falava da cabeça aqui. Mas vocês estão entendendo? Então, assim, ao nosso reino tudo, ao vosso reino nada. Não. Tem que ser justo. Então, quando era a favor do aposentado, já deveria estar sendo aplicada. E quando teve uma interferência das ADIs, a gente sabe que foi porque mudou a composição do STF. O próprio Alexandre de Moraes falou isso, deixou isso bem claro. Saíram 3 ministros que eram favoráveis à revisão da vida toda, se aposentaram e outros ministros entraram. Então, o STF ele deu um cavalinho de pau, né? Que você tá de carro assim, você puxa o freio de mão, ele muda aqui de sentido repentinamente. E o STF pode mudar de jurisprudência? Poder pode. Todo mundo pode mudar de ideia. O problema foi o tempo, né? O que mudou na sociedade brasileira, nas leis ou em qualquer coisa, de dezembro de 2022 até março de 2024? Não mudou nada, né? Só mudou a composição do STF. Então, embora você queira trazer que as ADIs alteraram o entendimento do STF, e realmente alteraram, isso está nítido, não é questão de ser pessimista, não é questão de jogar toalha, não. As ADIs estão interferindo no tema 1102. O que tem que ser discutido é até onde elas vão interferir, porque elas vão interferir para trás. Você está entendendo? Uma coisa é, mudei de opinião. Tá, mas então você mudou de opinião daqui para frente. Como é que você quer atingir os processos anteriores? Aí outra questão que fica a dúvida, por isso que eu trouxe para vocês. É 21 de março? É 5... Aqui. Isso aqui é a ADI 2111. Então, qual data utilizar? Até onde garantir
o direito do aposentado ou quem tivesse entrado com a ação, entendeu? Seria 21 de março? Seria 5 de abril? Né? Ata de julgamento publicada? O STF utilizou 5 de abril, mas com decisões favoráveis, não garantindo quem já só tinha entrado com o processo. O que, ao meu ver, é uma injustiça, porque, igual eu falei, a gente tem escritório na Paulista. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região fica na Avenida Paulista, dá umas 3 quadras do nosso escritório. E tinha juiz, né, nas varas federais de São Paulo e do Brasil inteiro, que um juiz trabalhando um do lado do outro. Um na primeira vara, o outro na segunda vara, por exemplo. Aí um saía processo, o outro não. Então, às vezes, na mesma comarca, a gente tinha isso. Então, como é que o STF quer fazer essa diferenciação se os próprios juízes estavam aplicando, alguns sim, já aplicavam o tema 1102 e alguns não, estavam esperando publicação de acordo, estavam esperando outra coisa. Trânsito em julgado do tema 1102. Entenderam a diferença, pessoal? Por isso que a medida de justiça é garantir, pelo menos, né, no mínimo, o direito de quem entrou com a ação. A dúvida é qual data utilizar. É 21 de março? É 24/5? É 10 de abril de 2025? A dúvida é qual data utilizar. Mas que deve ser garantido o direito, pelo menos, de quem entrou com a ação, isso me parece transparente. Agora, é claro, pessoal, é claro que com esse julgamento das ADIs, abriu o caminho. Não sou eu que estou sendo pessimista. Abriu o caminho para o Barroso e os outros ministros que estão contra declararem a perda de objeto. O que, ao meu ver, é uma patifaria sem tamanho, é uma manobra jurídica, ao meu ver, e eu posso falar isso com o direito constitucional da liberdade de expressão que a Constituição me dá. Não estou falando nada contra os ministros, eu estou falando contra essa postura. Em tese, né, juridicamente falando, até poderia declarar perda de objeto, mas na prática, pessoal, revisão da vida toda é tema 1102, não é ADI. O que deveria declarar perda de objeto é na ADI. A ADI tinha que discutir fator previdenciário, salário maternidade e salário família. Só. E não revisão da vida toda. Por quê? Como bem disse o André Mendonça, se fosse para discutir revisão da vida toda nas ADIs, então a gente, na condição de ministros do STF, nem poderíamos ter julgado o tema 1102. A gente teria que ter trazido as ADIs. Mas não. O STF julgou o tema 1102, as ADIs já existiam, porque elas existem desde 99. Então, no meio do caminho, você quis mudar a regra, só porque mudou a composição do STF. Então, a medida de justiça, no mínimo, é garantir a segurança jurídica de quem entrou com a ação. Eu espero que tenha ficado claro essa aula, o meu posicionamento, mas como eu disse, sem falsas esperanças aqui, pessoal. Não é o professor Nakamura que está prejudicando a revisão da vida toda, que está votando contra. Foram os ministros que usaram as ADIs para interferir no tema 1102. Estou aqui lutando pelos seus direitos, estou aqui te informando, mas não fui eu que fiz essa manobra jurídica, pessoal. Saiba que eu estou aqui com vocês. E sobre o projeto de lei, eu vou aguardar o dia 28 para começar a tratar disso. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Mas eu já te adianto, que você que assistiu até o final, eu já te adianto. Sabe a parte boa do projeto de lei? É que não vai ser só para quem entrou com a ação. Vai ser para todo mundo. Porque modulação de efeitos para quem entrou com a ação vai proteger só uma parte da população. O que é bom, mas é o mínimo, né? Já o projeto de lei, ele vem para todo mundo. Ele vem mesmo para quem não tenha entrado com a ação. E é por isso que a maior parte dos aposentados, a partir de agora, se não estavam apoiando, vão apoiar com tudo a revisão da vida toda na via legislativa. E tem que colocar alguém lá. Se não for eu, pessoal, beleza, não precisa votar em mim, não. Não sou nem candidato, não estou falando nada ainda.
Sou advogado, cuido do meu escritório. Maior parte dos nossos funcionários tem filhos, então eu preciso cuidar aqui do escritório, dos clientes, dos funcionários, da nossa equipe. São seres humanos incríveis. Só que pensa nisso, para 2026, o brasileiro tem memória curta, mas o aposentado não. O jovem que vive aí no tic-teco ali, que a cada 5 segundos tem um vídeo diferente, uma carga de dopamina diferente na cabeça, pode até ter memória curta. Mas o aposentado sabe muito bem tudo que ele contribuiu, sabe muito bem tudo que vocês já construíram para esse país, tudo que vocês recolheram de contribuições. Então vocês não vão esquecer. Em 2026, não precisa ser ou não, mas não vai me desperdiçar o voto. Eu vou ficar em casa como protesto. Aí é o pior de todos. Aí você está concordando com a maioria. Anular, votar em branco e ficar em casa é concordar com a maioria. Você tem que sair de casa e votar. Claro, se você estiver doente, Não, aí não. Né? Ai, meu filho não pode me levar, ninguém pode me levar. Não. Então tranquilo, beleza. Mas se você puder sair de casa, se Deus conceder a saúde para que você possa se locomover e apertar os botõezinhos lá na urna, vá votar. Porque, mas o projeto de lei, eu ia deixar para falar isso depois do dia 28. Mas o projeto de lei é de um senador do PT. Pessoal, depois que é apresentado o projeto de lei, tudo bem, ele pode até, como entre aspas, ser um filho dele, um filho do PT. Mas o projeto de lei, ele se torna do povo. Ele já foi apresentado. A gente não tem que brigar a gente tem que brigar para aprovar. Só que ele já foi apresentado. O que isso quer dizer? O jogo já está rolando. Já só falta alguém lá para usar o microfone, usar a voz, trazer a voz dos aposentados para debate. E aí, causando essa polêmica, esse rebuliço todo, mostrando tudo que foi feito com direitos aposentados, a mídia vai ficar em cima e os políticos que não apoiarem vão sofrer as consequências do voto. Entenderam? Então precisa de alguém lá. Muitos me veem, né, como um possível representante. Eu agradeço demais essa confiança. Mas jamais pense que tudo que eu fiz foi pensando em ser político. Jamais, nem cogitei essa ideia. Isso é muito mais longe do que eu jamais poderia ter imaginado. A luta continua. Nós só precisamos de pelo menos um lá. Porque o projeto de lei já foi apresentado. Já foi. Entenderam? Não é proposta. Não, já foi apresentado. Agora, mesmo que o autor, que o PT não queira, agora ele já não é mais do PT, agora ele é do povo, ele já foi apresentado. Eu vou deixar para falar isso tudo depois do dia 28. Vamos ver o que vai acontecer para a gente não sair também gastando as cartas na hora errada. E como eu disse, pessoal, eu tenho fé, eu quero que o senhor e a senhora tenham fé, tenham esperança, mas sem jamais cair em falsa ilusão. Não conte com esse dinheiro, a gente está vendo que está difícil. Às vezes tem gente, eu já tenho precatório para receber. Não, pessoal, você precisa de trânsito em julgado no seu processo para ter o precatório. Tá bom? Estamos jogando limpo aqui? Estamos transparentes? Você está junto comigo na luta? Com fé, com esperança e com muito trabalho? Sim. Sem falsa esperança. Tamo junto. Deus te abençoe. Obrigado por estar aqui. Eu tô animadaço, filho. Eu tô animadaço. Eu vou para cima. Eu trago palavras com cautela. As últimas 2 lives, tem gente que falou que eu sou pessimista. Eu estou informando o que pode acontecer e o que estão falando por aí. Tá todo mundo falando de perda de objeto. Eu tive que trazer o que é perda de objeto. Vocês entenderam? Eu preciso explicar. O professor explica quantas vezes for necessário. Agora, o ser humano Nakamura, tamo junto. Vamos pra cima. Vamos fazer valer. Qual que é a minha bandeira? Você que me assiste já sabe.
pagamento do reajuste imediato. Os atrasados a gente não está abrindo mão, mas a gente vê depois. Vamos lutar pelo reajuste imediato. Bora para cima. Lava o rosto, toma um café. Se não for, os ministros do STF não querem pagar, então vamos para cima da via legislativa. Porque aí não tem como, pessoal. Aí não tem como. É em frente às câmeras, é usando o microfone, é usando o tempo de fala, é mostrando para o Brasil inteiro. Assim como teve o escândalo do INSS, do desconto indevido, tem e vai ser revelado também esse escândalo do confisco das contribuições anteriores ao 94. E eu já joguei a bola, já dei a ideia, fui um dos primeiros a falar aqui, se não o primeiro. Se não pagarem a revisão da vida toda, vão ter que devolver todas as contribuições anteriores a 94, corrigidas e atualizadas a valor presente, para dinheiro de hoje. E tenho dito, nenhum aposentado será deixado para trás. Que Deus te abençoe. E até a próxima. Conta comigo, professor Nakamura.